Olá, meu nome é Oswaldo Sussi Júnior. Eu gostaria de primeiramente agradecer a organização do evento pelo convite para ter essa oportunidade de falar sobre intercâmbios virtuais, internacionalização em casa e ensino híbrido. O título da minha palestra é Internacionalização em Casa por meio de intercâmbios virtuais, tropicalizando as experiências para o Brasil. Eu vou inicialmente contar um pouco sobre a minha trajetória. Eu sou linguista aplicado, sou professor de inglês, sempre trabalhei com inglês para fins específicos, muito interessado em cultura, e eu sempre pensei em como trazer meus alunos para fora da sala de aula, ou seja, de forma que eles conseguissem vivenciar a língua fora de sala de aula. E a partir daí eu iniciei uma série de tentativas de internacionalização. Eu convidei palestrantes estrangeiros, primeiro presencialmente, depois online, fiz cursos de imersão nas diversas escolas que eu trabalhei, e em uma dessas oportunidades, o diretor de Relações Internacionais da State University of New York at Ulster me falou sobre uma nova ideia que estava surgindo dentro da SUNY, que era o COIL. Na minha cabeça, a única coisa que me passava era um desenho dos anos 60 que eu assisti de criança, né, que era Os Impossíveis, né, que tinha Coil, o Homem-Mola, mas na verdade ele estava falando de Collaborative Online International Learning. Para o efeito dessa palestra e pela diversidade de nomenclaturas que existem, eu vou trabalhar com a palavra intercâmbios virtuais, tá? Que é a palavra que está sendo mais utilizada hoje em dia. E para vocês terem uma ideia da situação atual, eu gostaria de apresentar um pouco a instituição que eu trabalho. Eu trabalho no Centro Paula Souza, que é um centro universitário no estado de São Paulo, no Brasil. E o Centro Paula Souza se divide em dois grandes blocos. Um que trabalha com o ensino técnico, ensino médio técnico, que se chamam as ETECs, e as faculdades tecnológicas. Eu trabalho dentro desse nicho do Centro Paula Souza. Eu desenvolvo um projeto que se chama Projetos Colaborativos Internacionais, que está ligado ao Departamento de Línguas, a coordenação de línguas, e nós, tanto os PCIs como o Departamento de Línguas, está ligado à Unidade de Ensino Superior de Graduação, que a gente chama de CESU. Então, voltado especificamente para o ensino superior. Toda a minha apresentação vai ser baseada em um movimento que começou como de prática, um movimento de situações pragmáticas, e agora está sendo refinado por uma série de processos teóricos, né? Então, eu não vou definir os diversos conceitos que eu utilizo aqui, senão eu provavelmente tomaria todo o tempo que eu tenho para apresentação. Mas definitivamente o que é importante em termos de intercâmbios virtuais? A gente falamos de competências, as competências linguísticas, a competência intercultural, digital, e eu não sei se exatamente é uma competência, mas de relacionamento pessoal e online. A gente fala muito de colaboração, pode ser cooperação, interação, motivação, agência dos alunos, né? Discute-se muito as formas, a língua que vai ser utilizada, né? Uma língua franca, que o inglês como língua internacional, como língua franca, o espanhol como língua internacional. Tem se discutido muito a questão de translinguagem, a mistura de línguas aí e tal. E dentro dos intercâmbios virtuais, a gente vê uma série de nomes, como eu já falei para vocês, né? O nosso projeto
atualmente chama-se Projetos Colaborativos Internacionais. Já chamei de módulos híbridos anteriormente, COIL, Collaborative Online International Learning, Virtual Exchange, Global Learning Experience, etc. São vários nomes, né? Eu vou primeiramente mostrar uma definição que tem sido muito usada, que é do grupo Evolve, que está ligado a um projeto do Erasmus europeu. A definição em inglês está aqui. Eu não vou fazer a tradução porque, na realidade, o que eu vou buscar aqui é pensar certas coisas que são interessantes para a gente dentro do contexto brasileiro. E dentro desse contexto brasileiro, é claro, eu estou falando mais especificamente da minha instituição, né? Mas eu acredito que serve a várias outras instituições no Brasil. Então, tropicalizando esse conceito, a gente pode pensar, como eu falei anteriormente, é uma abordagem prática e a gente está buscando expandir essa base teórica. Estamos desenvolvendo a estrutura para pesquisa, estamos tentando clarificar alguns termos que são usados, então essa é a nossa expansão da nossa básica teórica. Dentro de qualquer instituição, se você for pensar os intercâmbios virtuais, eles têm que estar alinhados com as políticas de internacionalização da instituição. Eles são calcados em pessoas, usando tecnologia. Notem que eu ressaltei as pessoas antes da tecnologia. Tem uma afinidade natural com as metodologias ativas, o aprendizado baseado em projetos, em tarefas, sempre com um caráter educativo e também ele é voltado à construção de conhecimento para indivíduos que se encontram geograficamente distantes. No nosso caso, nós temos usado as FATECs no estado de São Paulo, interagindo com instituições internacionais, mas nada impede que, por exemplo, duas instituições dentro do Brasil, uma no estado de São Paulo e uma no Maranhão, por exemplo, pudessem realizar esse tipo de trabalho. Uma das características que também são muito interessantes dentro dos intercâmbios virtuais é que ele contempla as modalidades presenciais, remota e à distância. Nós temos, até antes da pandemia, né, nós desenvolvíamos os trabalhos basicamente de maneira presencial, agora nós passamos para a modalidade remota, mas os nossos parceiros internacionais às vezes trabalham ou remotamente ou à distância ou presencialmente. Então, ele contempla todas essas situações e, como eu vou falar mais um pouquinho na frente, isso está dentro, isso é um foco muito importante dentro da abordagem. Nós sempre convocamos os nossos alunos a pensar muito sobre as questões culturais, principalmente a competência intercultural, no sentido de como que nós podemos nos relacionar com o estrangeiro. Não é um relacionamento de submissão, mas como que a gente pode fazer a comunicação fluir, né? E esse tipo de abordagem é sempre apoiada por professores e coordenadores. Se nós formos pensar em termos de grupos de conhecimento, é claro que a gente poderia agregar muitas outras coisas aqui, mas eu me baseei no modelo de Misra e Keller, que é um modelinho famoso que se chama TPACK, porque eles tratam da questão da tecnologia, da pedagogia, do conteúdo. Aqui no caso eu escrevi disciplina, né? E eu adicionei um quarto aspecto aqui, que eu acho que é fundamental, que é a questão da interação. A interação não pode estar simplesmente ligada ou como sendo um braço da pedagogia. Ela precisa ser pensada, acho que de uma forma diferenciada, para que os intercâmbios virtuais funcionem. É claro que ela tem que estar dentro da pedagogia, não estou nem discutindo isso, mas eu acho que ela necessita tanto destaque ou mais do que a tecnologia e os conteúdos da disciplina em si.
Em termos de temática, o que os professores fazem quando eles desenvolvem um trabalho de intercâmbios virtuais? Eu classifiquei em 3 grandes temáticas aqui. Uma que a gente poderia chamar intradisciplinar, por exemplo, um professor de gestão empresarial trabalhando com um professor de gestão empresarial sobre como dar feedback para os seus funcionários, seria um exemplo. Ou nós poderíamos, mesmo assim, dentro dos grandes grupos de conhecimento, aí, né, das grandes áreas de conhecimento, um professor de gestão, um professor de marketing internacional, pensando como que como que seria o processo de importação e exportação entre Brasil e Holanda, por exemplo. Então, isso seria uma temática possível. Uma outra temática que também ocorre com frequência é a interdisciplinar. Aqui vou dar um exemplo de uma professora de Química de uma instituição da África do Sul, que, preocupada com algumas comunidades carentes na região em que ela mora, de Durban, buscou formas de mostrar aos seus alunos de Química como ensinar as pessoas locais a produzirem sabonetes artesanais e, com isso, aumentar a renda local das pessoas. Nós unimos as ideias dessa professora e dos alunos, claramente, né, com um professor de tecnologia da FATEC americana, e o professor estava trabalhando com os seus alunos de TCC como fazer um aplicativo para que o cálculo dos conteúdos, dos ingredientes que compõem esse sabonete fossem calculados de forma a não se desperdiçar, a que não tivesse grandes erros. Então, nesse trabalho surgiu, na realidade está surgindo, um aplicativo que vai poder ser usado por essas comunidades carentes. E nós temos um outro tipo de trabalho também, dentro da área temática, claro, né, que é transdisciplinar, ou seja, ele, por exemplo, nesse momento que eu estou falando, nós estamos vivendo uma grande pandemia do coronavírus. Um dos assuntos que poderiam ser discutidos entre 2 instituições é como que o seu país, como que a sua cidade, como que a sua instituição está lidando com a pandemia. Seria um tema interessantíssimo de ser discutido entre os alunos. É claro que isso é feito todo dentro de uma estrutura que eu já vou mostrar já como a gente faz. Outro tópico que tem sido muito discutido é a Agenda 2030 da ONU, né, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente poderia selecionar um desses tópicos, poderia tentar abarcar todos os tópicos. Então, esse projeto transdisciplinar também é muito fácil, muito caro de ser aos intercâmbios virtuais, né? Aqui eu vou levantar algumas considerações sobre os intercâmbios virtuais em 4 aspectos que eu considero que são fundamentais. São considerações acadêmicas. Então, ao você trabalhar com uma instituição estrangeira, você tem que estar sempre preocupado com a sobreposição de calendários acadêmicos, né? Então, ver exatamente o momento que o ano acadêmico inicia, ou o semestre acadêmico inicia de uma instituição e de outra, o término, feriados prolongados, tem carnaval, tem spring break. Então, essas coisas todas, como são projetos curtos de 4, 9 semanas, elas podem influenciar o resultado final. Então, a gente tem que ter isso muito claro e mapeado, para que na hora do planejamento isso não traga problemas. Ao se relacionar com instituições estrangeiras, também é muito importante a gente saber o que é importante ou como funciona aquela instituição. Eles precisam de autorização departamental, institucional para fazer o projeto, e ao mesmo tempo, né,
as relações internas dentro do departamento. Vamos dizer que nós tenhamos 2 professores de gestão empresarial numa mesma instituição, um trabalhando com um projeto de intercâmbio virtual e outro não. Como que isso se relaciona, a relação com os professores, com os alunos? Então a gente precisa levar em consideração isso daí, academicamente falando. Em termos de abordagem, né, os intercâmbios virtuais são uma abordagem, mas a abordagem utilizada é muito flexível, pedagogicamente falando. Até o momento a gente tem desenvolvido, em grande parte, projetos, ela tem uma orientação orientada a projetos ou tarefas, e uma das questões aqui na abordagem, que eu acho que é uma pergunta crucial, é quanto cada professor está disposto a ceder, ou quanto ele pode ceder, dentro da maneira tradicional que ele está acostumado a ministrar a sua disciplina, né? Em termos de planejamento, é tudo planejado a priori. Nós pensamos nos números de alunos, os grupos que vão ser formados, como vai ser a composição desses grupos, tal. E normalmente a gente produz um documento que é compartilhado com os alunos e com professores, de forma que não haja ruído no processo de comunicação entre as instituições. Então, senão o aluno, sei lá, eu estou trabalhando com uma instituição argentina, o aluno argentino fala, mas meu professor falou isso, meu professor falou aquilo, então isso pode criar muito ruído. Então a gente cria uma documentação que serve de orientação para os 2 professores e para os alunos que estão envolvidos no projeto. Por fim, a execução ele é também flexibilizada a posteriori, porque sempre acontece alguma coisa no meio do caminho. Você pode ter uma greve que acontece, como nós tivemos o caso da pandemia que nós tivemos na minha instituição, nós tivemos um recesso grande. Nós podemos ter problemas com tecnológicos, podemos ter problemas entre os grupos, então os grupos precisam ser remanejados. Então, muita flexibilidade, e o fundamental aqui é a comunicação constante entre os professores. E quando eu digo constante, é assim, pelo menos uma vez por semana, se não mais, para que todos os aspectos estejam dentro sejam gerenciáveis. Uma semana dentro de um projeto desse, se nós tivermos um problema e esse problema for resolvido rapidamente, ele pode comprometer todo o resto do projeto. A divisão clássica principalmente do grupo americano que trabalha com os COILs, né? Eles normalmente dividem em 3 fases. Dentro da CESU, do Centro Paula Souza, nós fizemos uma redivisão e a gente preferiu trabalhar aí dentro de 4 fases, com uma 5ª no centro, aí, como vocês estão vendo. Então, no primeiro momento, nesse primeiro momento, os alunos vão se conhecer, mas antes de se conhecer, a gente tenta garantir que o processo de comunicação está funcionando. Os alunos sabem utilizar os softwares estão utilizando. Às vezes você está trabalhando com um aluno de por exemplo, aqui no Brasil a gente usa muito o WhatsApp, mas não são todos os países que o WhatsApp é um meio comum de mensagem instantânea. Certas instituições têm restrições à utilização do Facebook. Então, a gente verifica todos esses canais de comunicação, todos esses processos, e a gente estimula os alunos a se conhecerem melhor. Feita essa fase, a gente passa para um segundo momento. Então a gente passa do conhecimento pessoal para o conhecimento do ambiente em que o parceiro internacional se encontra. Isso é fundamental, porque aí, normalmente, essa é a fase, uma das fases até mais interessantes, porque aí você começa a ver questões sobre família, comida, a estrutura da cidade. Então você começa a ter um conhecimento um pouco melhor do seu parceiro. Num projeto que nós estamos desenvolvendo com São Sebastião, nós incluímos nessa fase, como São Sebastião é um porto que costuma exportar gado vivo para países do Oriente Médio, né? Então tem todo um sistema logístico
para fazer com que os animais passem pela cidade e tal. Então, isso é parte do conhecimento local. Então, isso faz parte do dia a dia de quem está conhecendo São Sebastião, quem está trabalhando sobre logística, que pode vir a ser aí a entrada para, por exemplo, a tarefa número 3, aí, a fase 3, que é a tarefa principal, que a gente vai tentar discutir o que o projeto se propõe. Então, o que nós vamos discutir nesse projeto. Em termos de apresentação, os alunos resumem aí a fase 4, né? Os alunos resumem os resultados de suas pesquisas, de suas interações, e nós temos aí uma fase final que está no centro de todo o processo, que busca ter feedback dos professores, dos alunos. A gente faz um processo de reflexão e avaliação de forma que isso possa ser discutido institucionalmente. Garcês e Odaldi, 2020, eles dizem que para você ter um intercâmbio virtual bem sucedido, ele deve passar por 4 fases aqui de implementação. A primeira que seria ligada ao que o professor com vontade, aquele professor que está interessado, começa a estabelecer individualmente. Essa vontade, esse projeto inicial, ele passa a um nível departamental, né? Ele começa a compartilhar os seus resultados, começa a se buscar mais recursos para você conseguir fazer com que esse projeto se realize. Aí uma terceira fase, isso é alçado no nível institucional, então quer dizer, aquele projeto que começou com aquele professor passa para um departamento, passa a ser desenvolvido no nível institucional. E aí um quarto nível, que o nome que eles escolheram, que os autores escolheram, é um pouco infeliz ao meu ver aí, mas seria a ideia de quando você sai dos muros da sua instituição e começa a pensar nas políticas de educação que o seu estado está desenvolvendo, você busca parcerias nas redes, então você começa a estabelecer novas ligações fora da sua instituição para você conseguir ter projetos mais inovadores, projetos mais talvez retratem um pouco melhor a realidade que a gente quer mostrar para os alunos. Dentro do Centro Paula Souza e dentro da CESU, esse processo foi mais ou menos parecido com o que os autores, com a Garcês e o Odaldi colocam, né? Nós iniciamos em 2013 um projeto junto com o professor Carlos Augusto na FATEC americana. Em 2014 nós recebemos o Prêmio Santander e Guia do Estudante da melhor parceria acadêmica de 2014, e o interessante é que esse projeto começou em 2013 e continua até hoje. Nós estamos fazendo o planejamento da 15ª edição ininterrupta, né? Ou seja, esse projeto foi tão bem sucedido que ele começou a ser levado a FATECs mais próximas. Nós tínhamos colegas que ministravam aulas na FATEC americana e em outras FATECs da Redondeza, nós levamos a outras FATECs, e em agosto de 2018 nós iniciamos o processo de institucionalização por meio do Departamento de Línguas e da CESU, como eu mostrei no início, né? Junto a isso, um pouquinho antes, nós iniciou um processo de reconhecimento internacional. Então, hoje, o Centro Paula Souza e a CESU são reconhecidos como uma das instituições com maior número de projetos, com um número muito grande de alunos envolvidos
Então, veio também um reconhecimento internacional junto a isso. E agora, de novo, voltando às questões da Garcês e Odaldi, a gente, a CESU e o Centro Paula Souza estão participando de um projeto chamado BRAVE, Brazilian Virtual Exchange, com duas outras grandes instituições brasileiras, proporcionado pela FAUBAI, que congrega as ideias de educação internacional dentro do Brasil, e a ideia agora é nós conseguirmos levar o intercâmbio virtual a outras instituições de uma forma organizada e criar um modelo, como eu disse, mais tropicalizado para as nossas necessidades. Aí, em termos de reflexão, em termos de o que a nossa experiência tem nos mostrado aí, eu vou fazer primeiramente uma reflexão sobre o perfil do professor. O professor, digamos, ideal, né, o professor que normalmente se envolve, é aquele que já tem o bug internacional, é aquela pessoa que gosta de viajar, é aquela pessoa que está interessada, que gosta de receber pessoas. Então, não estou dizendo que é necessário, mas são normalmente as pessoas que se candidatam, são as pessoas que primeiro se voluntariam para esse tipo de processo, né? É aquele professor que adora atividades didáticas diferenciadas, quer experimentar coisas novas. É aquele professor que está sempre buscando uma oportunidade acadêmica, né? De escrever um paper, de receber um colega estrangeiro, de ministrar uma palestra numa instituição estrangeira. Então, essas oportunidades acadêmicas, elas normalmente são uma consequência dos intercâmbios virtuais, né? É um professor que está disposto a usar e pronto para enfrentar os percalços que normalmente ocorrem. Esses percalços são de diversos tipos. São percalços que podem ser relacionados à resistência dos alunos. Tem alunos que, por exemplo, esse projeto que eu disse que vem acontecendo há muitos anos na FATEC americana, ele é aplicado aos alunos de primeiro semestre. Muitos alunos vêm, mas eu nunca aprendi inglês, como que eu vou conseguir? Então tem muita resistência, eu não vou conseguir falar, não vai dar, não consigo, não gosto, detesto americano, detesto isso, detesto. Então você encontra bastante resistência dos alunos. Você tem problemas departamentais, né, porque às vezes a gente não tem estrutura para iniciar esse tipo de projetos. As primeiras vezes que nós fizemos esse tipo de projeto, nós precisávamos ir à sala dos computadores lá, fazer uma ligação direta no servidor para garantir que a nossa conexão de Skype com os alunos não ia cair, porque nós íamos ter uma internet estável. Então você tem problemas dentro do seu departamento e também barreiras institucionais, né? As barreiras institucionais são decorrentes de você estar fazendo uma coisa que é inovadora. Essa coisa inovadora às vezes não tem legislação, não tem regulamentação, então você tem que estar sempre buscando essas situações. Formas de, dentro da sua instituição, como você resolver esses problemas. E tem um outro problema que eu chamo de superexposição, que pode ser superexposição positiva ou negativa. Por lidar com tantas barreiras, problemas e tal, então às vezes a superexposição é negativa, né? Porque, lá vem o Oswaldo, o cara dos intercâmbios virtuais, lá vem me pedir novamente uma coisa. E um outro aspecto que aí um pouco mais positivo essa questão internacional, essa questão da internacionalização em casa, o fato de você oferecer oportunidades para os seus alunos de interagirem com outros colegas,
também traz a mídia para dentro da instituição. Então, você está sempre dando entrevista, tal. Então é uma coisa que precisa ser gerenciada, essa superexposição. Mais algumas reflexões aí. É um processo de convencimento constante de, como eu falei, alunos, colegas de trabalho, a instituição, parceiros. Então você tem que estar sempre assim, tentando mostrar as vantagens de você utilizar essa abordagem. No nosso caso, e eu acho que no caso de várias instituições brasileiras, é importantíssimo ter uma equipe de professores de idiomas. O Centro Paula Souza tem uma equipe bastante qualificada e bastante grande de professores de inglês e espanhol, e isso dá apoio porque às vezes o professor da área de conteúdo tem um projeto excepcional, mas ele não consegue se comunicar com o parceiro. Então, se você agrupa ele junto com o professor de idiomas, você transforma numa equipe internacional. O professor de idiomas pode auxiliar e pode utilizar também esse aprendizado nas suas aulas, o que fica fantástico, né? Divulgação interna e externa. Então, você precisa estar a todo momento fazendo a sua divulgação interna para os seus colegas saberem o que está acontecendo, e externa também para a comunidade ter uma ideia do que está acontecendo com os seus alunos, né? Acontecendo esse contato intercultural dos seus alunos. Tem vários benefícios, como nós já vimos aí, a questão das competências principalmente, mas o aluno pode receber o certificado, ele pode ter essa disciplina como adicionado ao seu histórico escolar como uma atividade extra. Benefícios para o professor, como eu disse anteriormente, né? Você pode estar escrevendo um paper, você pode estar participando de conferências oferecidas pelas outras instituições, você pode ter um parceiro estrangeiro que te ajuda a ver a disciplina de uma forma diferenciada, né? Eu cometi um erro aqui no 14º, no 14º, na realidade são benefícios para a instituição. A instituição de ensino superior recebe vários benefícios aqui, né? Ela começa a ter esse contato com a instituição internacional e começa a ter uma visão diferenciada acho que do seu próprio sistema, formas alternativas dentro do seu sistema, né? O que seria o 15º aqui são benefícios para o país. A gente para de pensar, aliás, na realidade a gente passa a pensar naquele mundo globalizado que todo mundo fala. A gente começa a pensar nas diferenças de horários, nas diferentes formas de você agir, né? De novo, voltando essa tragédia com a pandemia, nós estávamos realizando um projeto com a China. Então, antes de os efeitos chegarem aqui no Brasil, nós estávamos em contato com os colegas chineses, já nos contando do que estava acontecendo lá e assim, estupefatos, né? Falando, nossa, será que isso vai realmente acontecer? E foi muito interessante, porque tudo que eles estavam passando eventualmente chegou aqui no Brasil, né? E aí o 16º ponto é a questão dos financiamentos, né? Então, o professor dedica mais tempo ao projeto, né? Ou seja, a sua disciplina não só desenvolve os conteúdos, mas desenvolve os projetos também. Então a gente precisa buscar financiamentos dentro da instituição para melhorar equipamento, para melhorar as condições de trabalho do professor, e externos para a gente ter condição de participar de congressos, de interagir com os colegas, né? E aí o último grupo, né, de reflexões que eu posso oferecer baseado na nossa experiência, né? Um grande problema, como eu já disse também anteriormente, não é só
no Brasil, né? Mas aqui a gente vê um problema seríssimo dos níveis de proficiência em língua estrangeira, principalmente inglês e espanhol, são baixíssimos, né? Então a gente tem muitos colegas falam assim, não, eu tenho um inglês intermediário, mas o intermediário numa negociação de detalhes, numa negociação de conteúdos para o seu projeto não é suficiente. Não, um falante nativo falando em velocidade normal é muito difícil de você acompanhar se você não tiver um treinamento, se você não tiver uma especialização nisso. Então isso é uma questão que a gente precisa trabalhar bastante. Um outro ponto que eu acho que os intercâmbios virtuais ainda não pensaram muito é o desenvolvimento da autonomia dos alunos. Eles já têm uma certa autonomia, ainda principalmente falando com questão as línguas estrangeiras, né? Utiliza-se tradutores instantâneos, diversos programas aí, como o Skype já faz tradução simultânea, então eles têm uma certa autonomia, mas ainda de novo, dentro da minha instituição, dentro do contexto brasileiro, me parece que os alunos brasileiros ainda são muito dependentes das instruções oferecidas pelos professores, então a gente precisa estimular essa autonomia dos alunos. E aqui no 19º ponto, não é uma questão só do Brasil, mas eu acho que é uma questão a nível global, né? Buscar uma melhor integração da interação no desenho do projeto. Então, o desenho do projeto não pode simplesmente contemplar as atividades ou como vai ser feito, ele precisa contemplar cuidadosamente a interação, porque senão você tem alunos desenvolvendo tarefas e você não somente isso, você não tem a interação que a gente busca ter, né? Uma alternativa, né, que nós temos buscado é tentar estabelecer contatos com países de fala portuguesa para facilitar um pouquinho essas questões dos níveis de proficiência e países cuja língua seja o espanhol, né? Para minha surpresa, né, muitas das instituições aqui na América Latina estão aceitando um portunhol, que a gente chama na linguística, né, um fenômeno aí de translinguagem muito interessante, né? Eu já participei de várias reuniões que eu falo espanhol, mas chega às vezes você está cansado, chega ao ponto que às vezes a discussão está um pouco complicada. A pessoa fala, não, pode falar em português que eu entendo. Então, você fala em português, eu falo em português, a pessoa fala em espanhol, então nós vamos aí nos entendendo, né? Então, isso está parecendo muito, muito promissor e parece que isso está se tornando a cara da América Latina. Nós precisamos criar redes de instituições de ensino superior que utilizem essa abordagem, né? Como eu falei, deu o exemplo da FAUBAI, que está fazendo o projeto Brave. A gente precisa começar a agir em conjunto para ter mais ideias, para ter mais... eu acho que passa a ser uma questão não só de eu trabalhar o projeto do Centro Paula Souza, mas nós trabalharmos os projetos brasileiros como interessantes para os nossos parceiros internacionais. Então, quanto mais parceiros internacionais nós conseguimos atrair, mais diversidade, mais multiplicidade nós vamos ter dentro dos intercâmbios virtuais, né? Nós precisamos considerar detalhadamente, acho que isso é uma área de estudo que requer muito esse hibridismo das modalidades presenciais, remotas e à distância. Isso precisa ser estudado muito a fundo, então isso eu acho que é uma área que necessita muito cuidado, né? E também o que nós temos visto, né, é um estresse tecnológico, né? Hoje tudo está voltado para, pelo menos dentro da área de educação, né, um excesso de
ações voltadas para webinários, todas as convenções, conferências, tudo online. Então, eu acho que isso precisa ser pensado com muito carinho aí pelas instituições e pelos professores, né? Aqui estão as referências com as quais eu utilizei para desenvolver essa pequena palestra aqui sobre os intercâmbios virtuais, né? Eu agradeço a paciência por me ouvir durante essa apresentação aqui. O meu e-mail se encontra abaixo, então eu fico à disposição para trocar ideias ou mais aprofundadas com quem queira se comunicar comigo. Então, muito obrigado e até uma outra oportunidade. Até mais.